Hoje, por a Igreja se distanciar da sã doutrina, a Igreja vive na iniquidade e no pecado, a Igreja só pensa nela, e não cuida mais da vida espiritual dos membros, por isto que o louvor se tornou música e não mais adoração, as pregações são distorcidas para agradar aos homens e obter lucros para a liderança da Igreja. Mas vamos aprender com a verdade, que é a palavra, a verdade sobre o que é pecado. A Igreja já não fala mais sobre a verdade sobre o pecado. Hoje a Igreja está corrompida. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59 versículo 2. O que é o pecado? Pecado é tudo o que separa a pessoa de Deus. A incredulidade desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus ou falso, si mesmo. O primeiro pecado consiste em querer ser igual a Deus e ir além do que Ele permitiu, desobedecendo a sua vontade, segundo Gênesis capítulo 3 versículo 1 a 13. Existem três forças que lutam para nos fazer pecar: carne, nossa tendência pecaminosa e falha; mundo, circunstâncias que nos levam ao pecado; diabo, influência maligna do inimigo de nossas almas. Como vencer o pecado? Vamos refletir algumas verdades sobre o pecado. 1. Quem é pecador? Romanos capítulo 3 versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, embora criado para a perfeição, com o pecado deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal por si só, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. O seu livre-arbítrio natural é abandonado e entra em contradição interior na busca da realização do seu eu. Ninguém pode dizer que não é pecador, porque se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E João capítulo 1 versículo 10. Todos somos pecadores. 2. De onde vem o pecado? Marcos capítulo 7 versículo 21 a 23. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, e ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do seu Criador, pois o pecado corrompeu o centro da sua natureza e a destruiu significativamente sua capacidade de ser bom e obediente. Por isso, o mal passa a acompanhar sua vida agindo de maneira pecaminosa constantemente. Cada pessoa peca de acordo com suas fraquezas e desejos carnais. Então devemos saber que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago capítulo 1 versículo 13 a 15. O pecado começa dentro de nós. 3. O que acontece com quem peca? Romanos capítulo 6 versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente e poderiam até comer da árvore da vida, mas preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2 versículo 9 a 17 3.3, e por isso foram condenados com dor, sofrimento e morte. A mais dolorosa consequência do pecado é a morte. A culpa, a fuga, a irresponsabilidade, a fraqueza ante as tentações são em decorrência do deslocamento da fonte de amor e sabedoria que é Deus, para o próprio homem e mulher. A morte como consequência do pecado, se manifesta de diversas maneiras, pois o diabo veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 versículo 10. O pecado tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que vivam infelizes, traz vícios e enfermidades que matam o corpo e a alma e destrói famílias e sonhos das pessoas. O pecado gera a morte. 4. Qual é a solução para o pecado? Se todos somos pecadores, não tendo como fugir do pecado porque vem de dentro de nós e corremos o risco de morrer no pecado, então precisamos de uma solução. A palavra de Deus apresenta a seguinte saída para o pecado.
Em arrepender, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1 versículo 14 e 15. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Quem gera o arrependimento é o Espírito Santo, de João capítulo 16 versículo 8 a 11. Por confessar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. João capítulo 1 versículo 9. Como fruto do arrependimento, a confissão é contar o que fez para Deus em oração pedindo o seu perdão. O deixar, vai e não peque mais. João capítulo 8 versículo 11. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado continua e precisamos fugir de tudo que nos faz pecar evitando cair novamente. Uma das formas de evitar o pecado é o vigiar e orai para que não entreis em tentação. Marcos capítulo 14 versículo 38. A solução para o pecado é arrepender-se, crer em Jesus que morreu para nos perdoar os pecados e pedir perdão a Deus em oração. O filho pródigo fez isso quando se arrependeu, confessou seu erro e deixou a vida que levará no pecado. De Lucas capítulo 15 versículo 18 versículo 22. Você pode vencer o pecado. Romanos capítulo 6 versículo 14. Ou porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A vida toda lutaremos contra o pecado. Mesmo depois de salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos sempre nos lavar novamente. Embora sabendo que somos pecadores, não podemos nos conformar com isso e precisamos lutar para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João capítulo 2 versículo 1. Como uma casa que você lima hoje no outro dia precisa limpar novamente, assim devemos manter sempre nossa vida livre de todo o pecado. Então, todas as vezes que pecarmos devemos nos arrepender, confessar e deixar o pecado sabendo que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos capítulo 37 versículo 23 a 24. Lute contra o pecado. O pecado que me afasta de ti. Quero ser pequena diante de ti. No